Talvez seja assim melhor ler o texto à luz do texto grego, para entendermos uma pequena divisão, uma pequena mudança de rumo no discurso. João 14, dos versos 1 a 4, eu vou mais uma vez fazer a leitura, peço que você acompanhe. O texto nos diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, Pai, pelo privilégio de servi-lo, Senhor, de nos apresentar ao Senhor e refletir na Tua palavra, e adorá-lo, e cantar ao Senhor com cânticos que expressam, Senhor, a nossa adoração genuína, que expressam o temor que temos tido no nosso coração pelo Senhor. Essas são as verdades que nós cremos, Senhor, e nós oramos para que na exposição da Tua palavra elas se consolidem no nosso coração. Que as verdades que nós nos esquecemos sejam relembradas, que as verdades do Senhor que nós não conhecemos e tão necessárias para a nossa vida sejam ensinadas ao nosso coração. Oramos, Senhor, para que estes ensinos encontrem profundas raízes dentro de nós. Sabemos que a Tua palavra precisa brotar e frutificar no nosso coração. Não permita, Senhor, que a boa semente seja roubada, abafada ou que não crie raízes, mas que possamos, Senhor, à luz da Escritura, dar bons frutos, dar em boa proporção resultados próprios da salvação e da santificação. Oramos, Senhor, para que sejamos conduzidos ao Senhor Jesus, para que o percebamos e depositemos a nossa confiança em Cristo nessa noite. É o que nós oramos e pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, o que te faz sentir-se em casa? O que te faz sentir-se em casa? Quais são as coisas que te dão aquele alívio gostoso de falar, ufa, estou na minha casa? É tirar o sapato apertado? Será que poderia ser tirar o sapato apertado? É aquele seu sofá já velhinho, que ele já tem um buraco assim no seu lugar de sentar, mas parece que o seu sofá é muito mais confortável do que um sofá caríssimo, porque é o seu sofá. Existe um aconchego nisso, não é curioso? Pensar que talvez mesmo depois de 10 dias de férias, olha, você foi para a praia, você visitou o Nordeste, você foi esquiar nos Alpes. Eu sei que muitos de vocês vivem indo para a Suíça, né? E você volta e não tem nada melhor como aquela brasileirice de um chuveiro elétrico. Só no Brasil tem isso, meu irmão. Botar energia dentro d'água. Só aqui que a gente faz isso. Mas é a nossa casa. A Renata contou que semana passada, ao retornar para o Brasil, entrou na padaria e quando ouviu o bom dia do moço da padaria, ela chorava. Estou em casa. A Violeta chegou sexta-feira e sentou na mesa. A maior surpresa dela é que o jogo americano que estava compondo a cozinha era cor-de-rosa. Ela disse, igual na minha casa. É muito bom nos sentirmos aconchegados e talvez muitas outras boas coisas pudessem ser ofertadas para nós, mas esse aconchego, esse sentimento tão precioso, ele é particular, não pode ser produzido. Alguém poderia te pôr num hotel 5 estrelas e você ainda sentiria falta daquela tua coberta que você tem desde 2006. E meu irmão, eu queria que você pensasse sobre essas coisas para que você entendesse o contexto em que nós estamos. Porque os discípulos estão sendo completamente desamparados.
Eles agora estão, como diz o texto, perturbados, porque todo o conforto e aconchego que eles poderiam ter, toda a segurança que eles poderiam desfrutar, está sendo dissolvida, porque o Senhor Jesus está anunciando que vai para um lugar onde eles não podem ir, ninguém pode acompanhá-lo, e este é um lugar de dor, de sofrimento, de angústia. Os discípulos ainda não entendem o que é, eles não conseguem ainda discernir, e eles estão, por isso, com o coração pesado. E o Senhor Jesus vai arrefecê-los dizendo: eu vou preparar uma aconchegante casa para vocês. E eu vou voltar para buscar vocês, e vocês morarão comigo para sempre. Meus irmãos, nós precisamos nos voltar para este texto e trazer questionamentos à nossa vida. Por isso o tema deste sermão é um questionamento. Por que você está perturbado? É sobre este tema que eu queria falar, e esta pergunta eu queria responder à luz do texto contigo. Por que você está perturbado? Por que você anda inquieto? Porque há temores tão grandes, tirando a paz do teu coração, quando o Senhor Jesus está preparando para nós um sofazinho com um buraco para sentar. Um jogo de mesa da cor que acalenta o teu coração. O Senhor está preparando para nós um lugar onde não haverá qualquer tipo de dor, de angústia e sofrimento. O Senhor está o preparando para nós. E nós podemos acalmar o nosso coração no Senhor. Por isso, responda a si mesmo: por que você está perturbado? Os dois ensinos que eu preparei neste texto talvez respondam a essa questão. Em primeiro lugar, o Senhor está preparando um lugar para nós. Você não deveria estar perturbado, estar inquieto, porque o Senhor está preparando este lugar para nós. Perceba que no nosso contexto, Pedro acabara de dizer a Jesus: Senhor, para onde o Senhor for, eu te seguirei. O Senhor não pode me impedir de segui-lo, eu vou segui-lo onde quer que fores. Pedro tem o desejo impetuoso, mas sem entendimento, e Jesus diz: você não pode me seguir, é impossível, e ainda que no teu coração você me ame tão ardentemente, esta noite você vai me negar por 3 vezes. Judas havia os deixado para trair Jesus, e agora Pedro, o mais impetuoso, havia sido freado por Jesus, e o Senhor está partindo para um lugar distante. Como ficam os discípulos neste contexto? Perturbados em seu coração. Coração é a sede da vida humana. As suas emoções partem daqui, suas vontades partem daqui, seus pensamentos são maquinados e produzidos no íntimo do seu ser, e a Bíblia chama isso de coração. E é por isso que tantas vezes as coisas estão bem, a pressão está 12/8 ou menos, que agora 12/8 não presta, está sabendo, né? 12/8 para baixo agora. Eu que já era semi-hipertenso, agora eu virei, nossa, pressão total. Parece que às vezes todas as coisas estão bem, mas ao mesmo tempo elas não estão. Porque inúmeras vezes é o coração que está perturbado, é o coração que está aflito, e é assim que o texto descreve a situação dos discípulos. Pedro está prestes a negar Jesus, Judas acabou de deixar o corpo apostólico depois de ser acusado como o traidor. Como estão aqueles 10 homens? Como estão os discípulos ao redor de Jesus? Perturbados, inquietos. São como uma pequena pena soprados pelo vento, de um lado para o outro. Como a água agitada pelo vento e movendo-se como ondas de um lado para o outro. Tiago descreve assim um coração inquieto. A fala do Senhor Jesus a eles se dirige dizendo: não se turbe o vosso coração. O Senhor Jesus está direcionando a eles uma ordem, um imperativo. Não pode ser escolhido se obedecer ou não. Isto não é um conselho. Isso não é uma palavra amigável simplesmente. É uma ordem do Senhor aos seus discípulos.
não se perturbem no íntimo de seu ser. Não andem inquietos. E a resposta para que não andassem inquietos, a forma como seu coração deveria se arrefecer, se acalmar, é como Jesus diz: credes em Deus e credes também em mim. Vocês têm crido no Senhor e creiam nele, Ele é quem vai arrefecer o seu coração. E como vocês creem nele, creiam em mim. Esta é uma cristologia construída no Evangelho. Jesus vem ensinando sobre isso ao longo de todo o Evangelho de João, fazendo as analogias cabíveis para expor que Ele é o verdadeiro Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, a glória do Pai está encarnada no Filho e exposta aos homens. Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida no Evangelho de João. E agora Ele está dizendo: não se perturbem, em lugar disso, creiam no Pai e em mim. Eu estou diante de vocês, creiam para que não se perturbem. E então o Senhor Jesus introduz um assunto. Se antes é completamente estranho o destino de Jesus, se os discípulos não conseguiam entender para onde ele ia e que tipo de sofrimento passaria, agora o Senhor dá a eles um vislumbre de esperança. Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Nós lemos o texto de Hebreus dizendo que novos céus e nova terra, esta morada, este descanso, está preparado desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus conhece os seus, determinou os eleitos em todas as épocas, em todos os tempos, e por isso Ele sabe exatamente como e quando se dará esta habitação eterna. E Jesus revela isso a eles dizendo: há muitas moradas, muitas habitações preparadas na casa de meu Pai. Alguns mais animados traduzem esse texto dizendo: há muitas mansões na casa de meu Pai. A turma gosta, né, de florear o entendimento. Mas o texto grego é melhor entendido como habitação. Há um lugar para você morar. Há um lugar preparado, em todas as condições necessárias para que você habite seguro. Em todas as necessidades supridas, há no Pai, preparado por Ele, uma morada para todos, para aqueles que estão ouvindo o Senhor Jesus. E a sua advertência é: se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito. Porque o Senhor Jesus prometeria algo que não pode cumprir. Porque o Senhor Jesus nutriria neles uma esperança falsa. Por que eles depositariam a expectativa de estar seguros, de estar em casa com Deus, na companhia de Cristo, se não fosse possível? O Senhor Jesus está dizendo: eu estou dizendo estas coisas, eu estou afirmando, porque assim são. Eu não enganaria vocês, eu não diria estas se não tivesse razão para dizer. E agora o destino de Jesus é exposto. Eu vou preparar lugar para vocês. Talvez isso arrefeça o coração de um Pedro inquieto que quer seguir Jesus. E Jesus está dizendo: você não pode me seguir. E nós falamos sobre isso na semana passada, no último texto que pregamos. Jesus diz: agora você não pode me seguir, depois eu voltarei. Depois eu te levarei para o lugar onde eu estou. Onde eu estou, aí também você estará, mas ainda não. E talvez esta informação agora fale melhor a esperança ao coração dos discípulos. Jesus diz: vou preparar-vos lugar. Vou entrar no descanso e inaugurá-lo e abri-lo para que vocês comigo estejam, para que o coração de vocês encontre um repouso seguro. Talvez agora, sabendo o que exatamente Jesus vai fazer e tendo uma promessa de Jesus, o coração dos discípulos esteja um pouco menos perturbado. Por que você se perturba, meu irmão? Quais são as razões que te inquietam?
Isso aqui é aconselhamento bíblico no atacado. Isso aqui é pescar de tarrafa. Vou pegar um bocado de peixe de uma vez. Sabe quando está difícil pegar no sono? Está difícil pegar no sono. Você rola de um lado para o outro, você dá uma olhadinha no Instagram, vê se não chegou uma mensagem no WhatsApp, põe o telefone na cabeceira, bebe um copo d'água, assalta a geladeira, come um restinho do lanche de ontem, deita na cama de novo e não prega os olhos. No que você pensa, em que a tua mente continua ativa, maquinando, trabalhando. O que é que faz esse teu coração palpitar? Taquicardia, pastor. As suas mãos suam. Um sentimento de agitação. Parece que alguma coisa vai acontecer. Parece que um sentimento de morte me rodeia. Por que se turba o teu coração? Em que a tua mente pensa? O que preenche o teu coração quando você anda assim? A escola das crianças, a escola das crianças. Eu tenho que dar um jeito de pagar a escola das crianças. Que será que aquele exame vai dar? Senhor Jesus, eu fiz o exame e eu queria nunca mais pisar no consultório do médico. E se ele tirar meu churrasco? Isso é perturbação, né, irmãos? Ficar sem churrasco. Quais são as fontes das tuas inquietações? Quais são as razões de deixar o teu coração perturbado? Quais são as tuas reações? Nós achamos às vezes que o problema é a nossa melancolia. Ficamos tristes, abatidos, melancólicos, depressivos. Eu não quero ver a luz, não me acorde. E nós achamos que talvez isso seja o problema a ser tratado. Nós olhamos talvez e fiquemos irados. Olha a confissão de púlpito aqui. Eu sou irado, irmãos. Está duvidando? Olha a reação dela. Olha. Ela faz assim. E nós andamos irados, porque nós não conseguimos lidar com as inquietações do nosso coração. Algo perturba os nossos planos e nós queremos encontrar um culpado e penalizá-lo. Talvez nós andemos querendo distrair a nossa mente das preocupações, entorpecê-la com algo. Credo, pastor, entorpecente? Você está falando que tem gente na igreja que cheira cocaína? Que fuma maconha? Olha, meu irmão, se tiver, vamos disciplinar no conselho e chamar a polícia. Não é? Mas e quando você entorpece teu coração no fundo de um potão de sorvete? Quando você vai entorpecer o teu coração num shopping, você vai gastar a fatura do cartão que você talvez já nem tenha mais, para esquecer das tuas perturbações. Ai, minha cabeça está muito agitada, eu estou precisando fazer algo. Vou assistir um dorama, 12 temporadas, para poder esquecer dos meus problemas. Essa muitas vezes também é a razão que leva crentes, piedosos, salvos, ao alcoolismo, drogas lícitas. Mas, meu irmão, por que você está ansioso? Por que essas reações estão acontecendo? Essas coisas estão brotando do teu coração. O problema dos discípulos não são simplesmente as suas reações, as suas tentativas de arrefecer o coração e tentativas falhas. Você come e não se sente melhor, você toma um calmante, bate para dentro, dorme 12 horas e acorda tão ruim quanto estava. No final das suas compras, você tem uma pilha de roupas com etiqueta no guarda-roupa, uma fatura alta no cartão de crédito e um coração ainda perturbado. Porque nossas decisões, nossas reações, as nossas perturbações são baseadas nas nossas convicções. O problema é que talvez você ainda não tenha entendido o que você precisa entender. Talvez você esteja inquieto pela tua vida financeira porque você não entendeu que em vão trabalha, em vão vigia o sentinela se o Senhor não edificar a casa.
E esta é a razão para repousar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque se você não trabalha no fuso horário, se a tua empresa está fechada, se o juiz que julga a tua causa está cochilando em algum lugar, você precisa dormir e descansar na certeza de que Deus é providente, você não é. É entender que cada um dos nossos dias estão escritos e determinados na Escritura, e se o resultado de um exame for a minha morte em 30 dias, ela será para a glória do Senhor. E se o Senhor me der a cura através deste exame, eu viverei outros 50 anos para a glória do Senhor. E o seu Odilon tem que dizer amém. O seu Odilon está com 90 e quer viver mais 50. O nosso coração precisa se fundamentar em convicções bíblicas, precisa se fundamentar em Cristo. Você anda inquieto porque você confia na sua própria providência. Você anda com medo de tudo porque você confia que talvez algo que você faça possa te deixar seguro. Você anda perturbado e com medo, pensando que algo que você ou alguém que você ama, algo que você confia, pudesse te deixar um pouco mais seguro, e não pode. E essas inseguranças perturbam o teu coração, e você precisa se relembrar do que o Senhor está chamando os discípulos a fazer. Creiam em mim. Quais são as verdades bíblicas que respondem às inquietações do seu coração? Para estes discípulos que estão agitados sem saber o que acontecerá, Jesus está dizendo: eu vou preparar um lugar para vocês, meu Pai tem muitas moradas, creiam em mim e não se perturbem. Quais crenças no Senhor precisam nutrir o teu coração para que você não se perturbe? Pastor, mas isso que eu tenho, essa minha perturbação, na verdade é uma doença. Ué, meu irmão, vamos te pôr numa mesa de cirurgia então. Não, mas não é tratável fisicamente, não tem nada químico no meu corpo. Bem, disse o rei Artaxerxes para Josué: tem de ser tristeza de coração. Para Josué não, que isso é anacronismo, né? Disse para Neemias: tem de ser tristeza de coração. Meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, a descansar nas promessas que o Senhor Jesus está fazendo, e a nos voltarmos para a Escritura e encontrar nela convicções que vão nos dar segurança para a vida e que vão arrefecer as nossas reações. Eu não preciso andar melancólico, entristecido, sem saber o que será da minha vida. O Senhor sabe, Ele prometeu, e eu posso ter alegria nele, porque Ele é o garantidor do meu dia de amanhã. Eu não vou viver assolado por boletos. Onde está, ó cartão de crédito, a tua vitória? Porque o Senhor é o meu provedor. A Escritura me diz que o Senhor faz crescer os lírios do campo com beleza que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. O Senhor está preocupado com pássaros no campo. Eles não colhem, eles não plantam, eles não ajuntam em celeiros. As maritacas lá do meu quintal estão dormindo agora. E amanhã às 4 da manhã elas vão se levantar, barulhentas, anunciando que Deus tem alimento para cada uma delas. E por que o Senhor não tem para você? Não valei vós muito mais do que as aves, diz o texto. Não são essas convicções que deveriam acalmar o nosso coração? Talvez alguém te diga: conte até 10, faça uma meditação. Olha que conselho desgraçado. Posso falar desgraçado, irmão? Desgraçado é palavrão para você? Conselho desprovido de graça. Melhorou, né? Porque nós só encontramos uma resposta segura para o nosso coração em Cristo. E o Senhor Jesus está prometendo não só que Ele está preparando um lugar para nós, não só está prometendo que há segurança plena, mas agora, num segundo grande ensino, do verso 3 e 4, o Senhor Jesus nos diz que Ele nos buscará para Ele. O Senhor diz que este lugar estará preparado e que Ele mesmo será cuidadosamente o responsável
para nos buscar para Ele. Veja como Ele nos diz no verso 3. Quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Perceba, meu irmão, que a ação é toda de Jesus. Não há algo que nós pudéssemos fazer e dar melhores condições e garantir a sua volta. Nós estamos como os discípulos aqui agora, parados, esperando e dependendo de fé para crer na promessa do Senhor Jesus. Só a fé sustenta esta expectativa. Eu vou e vou preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês. Eu vou voltar e eu vou levar vocês. E olha que linguagem curiosa o Senhor Jesus usa. Vos receberei para mim mesmo. Meu irmão, Jesus não é do ramo imobiliário não, tá? Vendo mansões celestiais. Tem gente que vende, tá? O neopentecostalismo aí está vendendo lote no céu. Os romanos fizeram isso na época da reforma e alguns refazendo hoje. O que o Senhor Jesus está nos prometendo, meu irmão, não é assim, uma casa celestial para você morar. Ai, Senhor, pode a minha ser térrea, que aqui em casa tem uma escada que eu não aguento. A promessa de descanso não é a morada, não é a casa, não é o lugar de habitação. A promessa de descanso, o lar onde nós nos sentimos seguros, como eu te falei na introdução, este é o Senhor Jesus. Ele diz, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. E o nosso descanso eterno é a pessoa de Cristo, a comunhão com Cristo, a expressão exata da sua imagem, a qual nós seremos transformados, glorificados para ser. E então, meu irmão, se no céu vai ter picanha ou não, se o céu tem praia ou não, crentes preocupados, Apocalipse diz que o mar já não existe, não entendeu nada de Apocalipse. Os crentes querem ir para a praia no céu. Pouco importa. Pastor, no céu a gente vai casar ou não vai casar? O que me importa se nós estaremos para sempre com Cristo? A promessa é gritante aos discípulos que estão por 3 anos seguindo o Senhor Jesus, serão agora separados do Senhor Jesus, e Jesus está dizendo para os seus seguidores, para aqueles 11 que ali o aguardam, inquietos, dizendo, vocês estarão comigo, eu mesmo prepararei o lugar, e voltarei, e eu os resgatarei para mim, e vocês me terão. Os discípulos não querem estar ou sair de Jerusalém, eles querem estar com Jesus. E esta é a maior promessa que temos, o Senhor voltará para que nós tenhamos a Ele. E então, tendo a Cristo, onde eu estou, estejais vós também. Você, meu irmão, já pensou na vaga possibilidade disto acontecer um dia? Jesus morar no teu bairro, e comprar um pão na esquina, fresquinho de manhã, e dar um bom dia e um abraço bem apertado em Jesus. Eu sei que minha analogia é fraca, mas talvez ela seja no mínimo, ou ela seja minimamente necessária, para que você entenda a promessa do Senhor Jesus de comunhão. Você acha que tem violência no bairro de Jesus? Jesus está preocupado com os 2 caras numa moto que viraram a esquina enquanto ele está botando o carro na garagem? Você acha que a rua de Jesus é esburacada? Será que Jesus está preocupado? Rapaz, eu ia ficar feliz demais. Eu não ia pagar aqueles 50 conto para o moço que passa com a motinha na rua assim, não. Mas Jesus mora aqui. Eu ia, meu irmão, cancelar meu plano de saúde com uma alegria. Trem caro da miséria. Porque se alguém morrer, se alguém adoecer, Jesus está aqui. Essa é a promessa celestial. É uma habitação para sempre na presença de Cristo.
Uma habitação livre de pecado e de todas as suas influências, uma habitação conjunta para sempre com o Senhor. Eu vos receberei para mim, e onde eu estiver, vocês estarão, e você nunca mais andará sem a presença de Jesus. Que consolo, meu irmão. Não dá para ir já, não. Não dá para liberar as chaves mais cedo, não. A fala final do Senhor Jesus, no verso 4 é: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu estou indo preparar este lugar, voltarei para buscar vocês, e nós estaremos juntos para sempre. Vocês sabem o caminho para onde eu estou indo. Talvez algum de nós se pense que João 14,6 é a resposta. E não é. Quando Tomé vai falar a Jesus, dizendo: Senhor, mostra-nos o caminho, a resposta de Jesus é clara e direta, dizendo: eu sou. Filipe diz: mostra-nos o Pai, e Jesus diz: eu sou o Pai. Jesus não introduz nenhum novo ensino nos versos seguintes. Nós ouviremos esse texto em 2 sermões, porque até no verso 4, toda a verdade já está contida, e do verso 5 em diante, há uma reafirmação do Senhor Jesus, dizendo: eu é que sou este caminho. Mas até aqui, os discípulos já sabem que Ele é o caminho. Já foi revelado o unigênito de Deus, eles já entendem quem é o Senhor Jesus, e como o Senhor Jesus há de conduzi-los ao reino celeste. João nos registra ensinando que, desde o primeiro capítulo, Ele é o verbo da criação. Este é o Deus que foi revelado através de milagres e sinais. É um Deus que fez transbordar vinho e todos beberem nas bodas de Caná. É um Deus que operou milagres e curas como a ressurreição de Lázaro. Não há dúvidas, e os próprios discípulos estão com a sua boca professando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles é que sabem que Jesus é o Messias prometido. O caminho para o descanso eterno, as moradas celestiais, não está obscuro a eles. Jesus diz: vocês sabem qual é o caminho, vocês sabem que eu sou aquele que os conduz ao Pai. Está claro para eles, ainda que momentaneamente eles estejam esquecidos, e do verso 5 em diante Jesus vá relembrá-los, mas eles sabem. Jesus é como um bom instrutor que os preparou, que os ensinou a trilha para subir a montanha, que colocou mochila nos seus ombros, equipamentos, e deu condições para que cada um deles soubesse exatamente como usar. E ele diz agora: sigam o caminho, ouçam os meus mandamentos, andem naquilo que eu ensinei a vocês, trilhem o caminho de temor, e vocês vão chegar ao descanso, e vocês estarão nas moradas celestiais. Vocês sabem o caminho. Meu irmão, estas verdades são claramente aplicáveis às nossas vidas, porque nós precisamos nos ver na condição dos discípulos e encontrar as mesmas respostas que Jesus deu a eles, para que o coração deles estivesse agora arrefecido e aconchegado na fala e na promessa de Jesus. E literalmente a mesma promessa feita a Jesus é agora aplicável a nós. Jesus disse a eles: voltarei. Jesus diz a nós: eu voltarei. E nós precisamos nos lembrar da literalidade disso. Na exposição de Cristo, dizendo que a sua volta ela é repentina, ela é como um grande trovão, um raio que surge do oriente ao ocidente e que abre os céus, e com grande clangor de trombetas é anunciado, de forma que todos percebem que há algo sucedendo, e é esta ocasião onde o Senhor envia os seus anjos aos 4 cantos da terra para recolher os seus eleitos. Repentino.
É inesperado, é como um ladrão na noite, nós não sabemos exatamente quando ele chega. Se soubéssemos, nós nos prepararíamos para enfrentá-lo. Ninguém espera ser roubado enquanto dorme de madrugada. Nós sabemos que é repentino, mas apesar de repentino, há sinais. O Senhor Jesus nos diz: vocês veem os céus vermelhos, vocês sabem que amanhã irá chover. Vocês percebem as nuvens carregadas, o vento que sopra de uma determinada direção, e vocês sabem que vem chuva por aí. Você não sabe quando a chuva vai cair, quanta chuva vai cair, onde exatamente vai chover, mas você sabe que vai chover. E o céu fica um pouco mais carregado, e o vento um pouco mais forte, e você sabe que está mais próximo de chover. E assim, o Senhor Jesus nos chama a crer e nos alerta para viver na expectativa de que Ele voltará. E Ele voltará para nos recolher a si mesmo. E nós nos encontraremos com Ele. E todas as inquietações possíveis do nosso coração serão finalmente extinguidas. São os nossos processos jurídicos não resolvidos. E finalmente, o tribunal do Senhor há de ser instaurado, e toda justiça é estabelecida, e todo mau homem julgado, e o nosso coração se arrefecerá na sua volta, o anseio por justiça será satisfeito em Cristo. É o nosso medo dos dois caras em cima de uma moto, sabe? Por isso que eu não saio de casa, pastor. Morro de medo. E quando eu saio é de carro blindado. Mas você não pode lidar com um coágulo de sangue que entope a veia do teu coração e te causa uma morte instantânea. Medo. E o Senhor Jesus há de cessar todo e qualquer medo do nosso coração. E Ele nos promete que na sua volta a morte já não existirá, nenhum perigo ocorrerá sobre nós. E quando Ele voltar, estaremos plenamente, finalmente seguros. E nós precisamos viver nessa esperança da santificação completa, da luta contínua do nosso coração contra o pecado, lutando a todo tempo contra o pecado, buscando ser como Cristo e tantas vezes falhando miseravelmente. E a promessa do Senhor Jesus é que na sua volta nós seremos a sua imagem, Ele nos fará santos como Ele é, e todo e qualquer pecado será extinto das nossas vidas. Nós precisamos viver nesta iminência. A qualquer momento os céus se abrirão de uma ponta a outra, e toda justiça será satisfeita, todo medo será calado, toda santificação será instaurada na vida dos eleitos. A qualquer momento. Como isso toca a tua vida ao sentar-se diante de um juiz, talvez nos próximos dias? Como a expectativa de uma redenção completa trata as tuas preocupações? Como é que a volta de Jesus responde às tribulações do teu coração? Por que você não pensa nisso, meu irmão? Por que você não pensa nisso? Por que você não pensa mais na volta de Jesus? Jesus vai voltar, meu irmão. E se você teve sucesso ou não na sua dieta, seu corpo vai ser glorificado. Jesus vai voltar. E Ele vai pôr todas as coisas em ordem. Você não tem do que se preocupar. Ainda que a tua vida neste mundo seja por muito sofrida, o Senhor vai pôr todas as coisas em ordem. E isso em pouco tempo, num súbito momento. Por que nós não pensamos nisso? E por algumas vezes eu já repeti neste púlpito, e me é bom pensar de novo. Se na quarta-feira de manhã Jesus voltasse, e se você não conseguisse comprar um chaveirinho nepalês da Violeta, Jesus voltasse? E se o teu cartão que vence dia 20, Jesus voltasse no dia 15? Talvez no teu coração você queira agora entrar no banco, esvaziar tua conta e torrar tudo antes de Jesus voltar. E Ele não nos disse o momento
porque Ele quer que nós vivamos em obediência até que Ele volte. Mas nós não podemos nos esquecer da iminência da sua volta e das promessas de esperança que temos nela. O Senhor nos disse: a casa de vocês não é aqui. Vocês precisam me aguardar e eu vou levá-los para casa. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, de que este lugar aconchegante, gostoso, com um jogo de mesa rosa, um sofá que tem um buraco onde me encaixa, o meu chuveiro elétrico bem quentinho, a nossa morada final não é aqui. E talvez seja por isso que muitos de nós andem ansiosos, atribulados e se esqueçam da volta de Cristo, porque amam demais o presente século e se esqueceram de que nós somos peregrinos e forasteiros em terra estranha, de que nós nada levamos, nós não podemos levar, e pouco importa o que está na nossa mochila agora, porque nós voltaremos para casa, e tudo que passa na nossa mão é mera passagem. Esse carro que está na tua mão agora, meu irmão, logo, logo ele vai estar no nome do Joaquim José. Você conhece ele? Então, porque não é teu, é passageiro. Por que você põe o teu coração nisso? Por que você se esquece de que o que é duradouro é aquilo que é celestial e que está guardado em Cristo? Nós precisamos ansiar por este lugar preparado pelo Senhor para nós, porque onde Ele estiver, nós estaremos também. Sabe o Pedro vacilante da semana passada? Ouça, meu irmão, Jesus dizendo, para que o teu coração se aquiete, você estará para sempre com Ele. Você vai morar para sempre com Jesus. Eu queria que você imaginasse, e já não é a primeira vez que eu falo sobre isso. Pense na melhor casa possível que você poderia morar. Como ela seria? Como seria a tua casa perfeita? Se você pudesse construir com todo o dinheiro do mundo disponível no lugar onde você quisesse, onde seria a sua casa perfeita? Como ela seria? A Violeta disse que queria morar no Palácio da Independência com as crianças. Como seria a tua vizinhança? Perfeita, perfeita. Sabe aquele vizinho do pancadão não existe. E aquele outro que põe o carro na porta da sua garagem também não. Como seria o casamento perfeito? Marido perfeito. Café da manhã perfeito. Pãozinho na chapa. Como seria um mundo sem qualquer desgaste do pecado? O melhor que você possa imaginar é insignificante perto do que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A promessa do Senhor para nós é que a morte já não existirá, nem o pranto, nem o choro, e as primeiras coisas serão passadas, e o Senhor fará novas todas as coisas. O Senhor restaurará a sua criação em novos céus e nova terra. Pense o que era a cidade de São Paulo sem pecado, meu irmão. Isso aqui devia ser uma várzea maravilhosa. E nós a conheceremos. E nós habitaremos lá. E nós estaremos com Jesus. E não haverá pecado no nosso coração. E nós viveremos num lugar onde tudo que nós conhecemos e toda a nossa vida é um constante culto a Deus, porque o templo é a criação e o Senhor está presente nele. Nós não conhecemos essa realidade, mas nós devemos almejá-la, para que o nosso coração seja esperançoso em Cristo. Algumas vezes eu e a Sara assistimos no YouTube todos aqueles lugares maravilhosos de viagem que a gente nunca vai pisar, sabe? Conheça as 5 melhores cidades do interior da Suíça para se visitar. Nunca que eu vou pisar na Suíça, meu irmão, sabe? E a gente se consola às vezes dizendo, mas no novo céu e na nova terra a gente vai. Talvez seja uma vaga e defeituosa expectativa, mas meu irmão, aquilo é um mundo perfeito que o nosso coração jamais concebeu, e o Senhor Jesus está nos chamando a deixar o coração conturbado de lado, crer na sua promessa de que voltará, para que todas as nossas aflições se arrefeçam nas promessas de Jesus.
Prega a palavra de Deus amanhã. Prega a palavra de Deus. Porque se as pessoas pensarem mal de você, pouco importa, você vai para o céu. E se elas pensarem bem de você, glória a Deus. Se elas crerem em Cristo, elas vão para o céu contigo. Pague o teu cartão de crédito, meu irmão. E pague as tuas dívidas. O Senhor nos chama a obediência à palavra. E não se entristeça por isso. Porque nós haveremos de andar em ruas de ouro. O ouro já não tem valor para nós. É insignificante. Meu irmão, lide com a tua doença. Com uma certeza absoluta. O Senhor há de restaurar o teu corpo. E nenhuma chaga entrará no novo céu e nova terra. Você será pleno e perfeito à imagem de Cristo. Teu corpo físico será glorificado. Olhe os teus medos nos olhos e os abandone. Deixe que eles andem sozinhos por aí. Que é o medo de morrer diante de um Cristo que nos ressuscita. Que é o medo de adoecer diante de um Cristo que nos cura. Meu irmão, que infortúnio desta vida poderia fazer que amanhã de manhã levantasse triste um crente que está a caminho do céu? Nós andamos conturbados porque nos esquecemos da nossa morada celeste. Precisamos relembrá-la, precisamos depositar na fé em Jesus o nosso coração, para que estejamos finalmente seguros e descansados na verdade de que em um piscar de olhos estaremos perante o Senhor. Dá uma vontade de morrer no final desse sermão, meu irmão. Mas eu tenho filho para criar. A minha oração é: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Pregamos, anunciamos o Evangelho e apressamos a sua volta, porque nós queremos vê-lo. Queremos ouvir: vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo de seu Senhor. Que o Senhor alimente o nosso coração nessa doce e santa esperança. Meus irmãos, eu quero convidar o conjunto para se colocar à frente. Os nossos irmãos vão nos conduzir em uma canção em resposta a este sermão. Queria pedir ao diácono também que trouxesse o